Romanos capítulo 2. Só tirar aqui o som. Vamos ler até o versículo 11. Podemos ler até ao 16, mas possivelmente só vamos ter tempo de considerar até ao 11. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que tais coisas praticam. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção, mas ira e indignação aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre a alma de todo o homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acessão de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram, e todos os que sob a lei pecaram e pela lei serão julgados. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei, pois mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. E é interessante esta última frase aqui, segundo o meu Evangelho. Quantos evangelhos é que nós temos? Formalmente temos 4 com esse nome, não é? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas Paulo diz aqui, segundo o meu Evangelho. Quer dizer que ele escreveu algum Evangelho que se perdeu, que não está na Bíblia? É, o meu Evangelho é de Jesus? Sim. Agora, vejam a questão do enquadramento aqui. É julgar os outros com sobranceria, como se ele fosse perfeito, não é? E os outros é que são os pecadores. Para quem chegou agora, nós estamos com a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, e estamos no versículo 1. Nós temos uma classe para adolescentes. Não sei se a sua filha quer ir, se prefere ficar aí, mas temos uma classe lá em cima. Pronto, se ela quiser subir, então já tem lá a professora. É? Sabe sozinha, a irmã Bernadette acompanha. Tá? Como é que ela se chama?
Loeri. Então vamos considerar esta parte do versículo. Portanto, és inexcusável, ó homem, quando qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo. Naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. E o problema está aqui. Não é a questão de julgar os outros. É a questão de julgar, digamos, até condenando os outros, mas eu absolvo-me a mim mesmo. Eu faço a mesma coisa que os outros fazem. Eu condeno, eu aponto o dedo, eu repreendo, mas eu faço a mesma coisa. Para estes, Jesus deu uma palavra. Os fariseus, hipócritas, não é? Hipócritas. Porque, de facto, os fariseus do tempo de Jesus, aqueles que se mostravam, estavam sempre a criticar e a condenar os outros, sempre a dizer, dou-te graças porque eu não sou como aquele, mas Jesus olhou para eles e viu dentro daquela capa. Os fariseus punham uma capa de perfeição, de grande religiosidade, não é? Mas lá dentro, Jesus disse-lhes que eles eram sepulcros ou túmulos caiados de branco. Por fora, bonitinho, não é? Mas por dentro estava podre. Não é? Podre em termos espirituais e morais, não é? E aqui, de certo modo, Paulo está a dizer, olha, aquilo que o Senhor Jesus disse em relação aos fariseus, eu estou a dizer em relação a qualquer homem, seja judeu ou grego ou não judeu, que faz isto. Condena os outros, julga os outros e condena-os, mas faz a mesma coisa e a si mesmo se absolve, não é? Verso 2. Sim. Que atirei a primeira pedra, não é? Verso 2. E bem sabemos, este bem sabemos é aqui muito enfático, não é? Ou seja, não há dúvidas, nós bem sabemos. E sabemos que o quê? Que o juízo de Deus é segundo a verdade. Não segundo as aparências, não segundo as conveniências, não de uma forma parcial, mas quando Deus julga é segundo a verdade. Isto quer dizer o quê? Deus conhece aquilo que está no íntimo de cada um. E é interessante, não era para ler, mas acabámos por ler o versículo 16, há pouco. Vejam bem o versículo 16, como ele é tão significativo. No dia em que Deus há de julgar, o quê? Os segredos dos homens. Os segredos dos homens. Isto quer dizer que para Deus não há segredos. Entre marido e mulher pode haver. Entre pais e filhos também, entre namorados também. Mas para Deus não há segredos. Não adianta nós tentarmos esconder alguma coisa de Deus. Ele está em todo o lugar, Ele conhece todas as coisas. E até conhece mesmo, meus irmãos, antes de nós pensarmos, antes de nós falarmos, Deus já sabe. Essa é, de facto, uma das características fundamentais de Deus. Ele conhece todas as coisas acerca de cada um de nós. E por isso mesmo, quando Ele julga segundo a verdade. Ele julga com os elementos todos. Nós, muitas vezes, ouvimos alguém, vem e faz-nos um comentário, pede-nos um conselho. E nós, daquilo que a pessoa apresenta, até parece que ela tem razão. Mas se ouvirmos outra pessoa, que, digamos, está do outro lado do problema e que vem contar, e nós ouvimos aquela pessoa, até pensamos, esta é que está certa. E ficamos ali, uma delas é que está certa, não é? Às vezes estão as duas, mas uma um bocado mais do que outra, não é? Mas nós, daquilo que ouvimos, só conseguimos perceber o quê? Conseguimos perceber aquilo que é comunicado. E, meus irmãos, já agora um pequeno pormenor. A comunicação não é apenas não é apenas as palavras. A comunicação é também o tom de voz, é também os gestos. Digamos, há outros aspectos aqui. E é por isso que alguns, quando estão a fazer uma entrevista,
conseguem ver muito mais do que aquilo que são só as palavras ou as respostas que o candidato diz. Digamos, há todo um conjunto de outros aspectos associados ali que, de certo modo, acabam por comunicar alguma coisa. Se a pessoa está insegura, se ela está a falar a verdade ou não, se ela está ali a querer enrolar-se, não é? Irmãos, digam-me bom dia. Sei que a irmã foi operada, não é? Graças a Deus correu bem, não é? Não sei, não, acho que correu muito bem. Não? Eu não vejo da vista, tenho que ir amanhã ao hospital para ver a vista. Não vejo nada. Não? Não, se eu fechar esta vista, vejo tudo ainda voar. Foi operada quando? Foi operada na sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira à tarde. Já está, aqui não está. Amanhã lá provavelmente para ver. Na primeira vez correu bem. Não, isso do que eu tenho ouvido é que ao fim de alguns dias começa a A aclarar. primeira que eu tirei, que foi do esquerdo, correu bem, fiquei a ver bem. E esta aí, quando eu tirei aquilo, jogava que ia acontecer mesmo e não via nada. Cheio de olho, já não via. Tenho que explicar só mesmo. Tem que ver isso com o médico. Muito bem, então. Então, verso 2. E bem sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. Portanto, Deus não vai deixar passar aqueles que são hipócritas, que condenam os outros pelas mesmas coisas que fazem, procurando com isso apresentar-se como sendo muito espirituais, muito superiores, não é? Verso 3. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus. Vem reforçar aquilo que já estava sendo dito, não é? Mas cuidas, pensas que Deus é trouxa, pensas que Deus não vê, pensas que Deus não conhece, pensas que Deus irá deixar passar as tuas hipocrisias? Não. Verso 4, e depois Paulo discorre aqui uma série de, portanto faz algumas comparações, mas é um apelo à verdade, um apelo à retidão. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. E os irmãos estão a ver porque é que é o Evangelho de Paulo. Paulo procura sempre, mas sempre, ainda que procurando chamar a atenção das pessoas para os seus erros, mostrar-lhes o caminho. E o caminho é o caminho do arrependimento, é o caminho da mudança. Deus aceita aquela pessoa que se arrepende, aquela pessoa que muda, qualquer que tenha sido o seu pecado, o seu erro, não é? É a misericórdia de Deus. E isso, de certo modo, está aqui bem espelhado no verso 4, não é? Desprezas tu as riquezas da sua benignidade. Algumas traduções têm bondade, certo? Isso aí é diferente. Se perguntar a diferença entre benignidade e bondade, ela não é muita. De qualquer modo, benignidade, e para os irmãos que têm essa palavra na sua tradução, benignidade, pensem assim, é o oposto de malignidade. Malignidade é aquele que faz o mal e que, digamos, está sempre a cogitar, a pensar para procurar fazer o mal. Benignidade é aquele que faz o bem. Mas neste caso, esta característica, sendo de Deus, é uma característica própria. Deus é o bem por natureza, não é? Deus, mas também tem uma palavra que é bondade. Então, bondade é aquele que é bom na sua forma de lidar. Benignidade é mais uma característica, digamos, de caráter, sim, de valor. É aquilo que é próprio de Deus. De Deus não sai nada de mal. Mas Deus também é bom naquele sentido de cuidar, naquele sentido de amar, naquele sentido de acolher, de dar uma outra oportunidade. Misericórdia é diferente. Misericórdia vem de duas palavras no latim.
misericórdia. Aliás, é uma mistura aqui de grego também. Córdia vem de cardia. Cardia é coração em grego, não é? Então, é miséria, digamos, do coração. E como é que isto se junta, como é que isto se funde? Deus tem no seu coração a bondade de olhar para as nossas misérias e dar-lhe uma solução. Quando Deus tem misericórdia, Ele olha, vê alguém que está caído, que está derrotado, que até está, digamos, ferido, e Ele procura restaurar. Daqui derivou aquela expressão do golpe de misericórdia. E o golpe de misericórdia, digamos, a associação é a mesma. Quando nós damos o golpe de misericórdia, é o quê? Alguém que está a sofrer, que está muito ferido, que já não há possibilidade de recuperação, e então nós olhamos para a miséria física daquela pessoa e terminamos com o seu sofrimento. Portanto, o golpe de misericórdia é terminar com o sofrimento da pessoa. Não é? Porque não há mais nada a fazer. Ora bem, Deus tem misericórdia de nós, terminando com o nosso sofrimento também. E como é que Ele termina com o nosso sofrimento? Ele dá-nos a oportunidade de restauro espiritual e moral. Então, a misericórdia de Deus é olhar para nós e dizer, olha, tu estás condenado, porque os nossos pecados nos condenam. A carta aos Romanos expressa isso muito bem. Nós estamos condenados por causa dos nossos pecados, mas Deus tem misericórdia de nós, digamos, não nos mandando para o lixo, mas dando-nos a mão e restaurando-nos, procurando que nós nos libertemos da nossa miséria causada pelo pecado. Foi claro, irmão Júlio? O atributo de Deus é um dos atributos de Deus, é a bondade. E daí nasce E a misericórdia também. A misericórdia também é um dos atributos. Aliás, só aqui neste versículo nós temos 3 atributos, não é? Benignidade, paciência, longanimidade, não é? São atributos de Deus. Então, benignidade já vimos. Paciência. Alguém tem outra tradução para além de paciência? Tolerância. Tolerância também está muito bem. Tem as duas? Mas aí então já tomou o lugar de longanimidade. Pronto, então vamos ver. Paciência é uma característica de Deus em que Deus é paciente, espera, Deus dá uma segunda oportunidade. Deus não responde logo àquilo que são as nossas tropelias, que são os nossos erros. Deus não nos trata segundo os nossos pecados de imediato. Então Deus é paciente, esperando o quê? Que nós nos arrependamos, que nós mudemos, que nós abandonemos o pecado. Vejam, a última palavra que está neste versículo é arrependimento, conduz ao arrependimento. Então, esse é o propósito de Deus. Mas Deus também é longânimo, naquele sentido que, se nós nos compararmos em termos de paciência com Deus, meus irmãos, nós ficamos do lado da paciência, Deus fica do lado da longanimidade. O que é isso? Uma paciência muito, muito longa. Nós temos o pavio mais curto, não é? Está associado. A nossa paciência é mais limitada. Nós dizemos, eu perco a paciência. Eu estou sem paciência. Esgotou a minha paciência. E, meus irmãos, isto é aquilo que nós, só com estas palavras, percebemos o que é que está em causa. Mas Deus tem uma paciência que, deixem-me deixar claro aqui, não é uma paciência ilimitada, mas é uma paciência longa. Muito mais longa do que a nossa. E, meus irmãos, quando nós, seja com filhos, seja com alunos, seja com o que for,
A nossa paciência é levada ao limite. Não é? Nós, às vezes, acabamos por... E eu lembro-me, antes de dar uma palmada, contamos 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Antes de dizer alguma coisa que não deve, conta até 10. Não é? E a ideia aqui é procurar prolongar um pouco a nossa paciência, antes de agir, que é para assegurarmos que naquele intervalo nós estamos a refletir bem, não estamos a deixar que a ira, que a raiva, de certo modo, tome lugar e que altere aquilo que é a medida justa da nossa palavra. Mas Deus é longânimo, Deus vai muito além disso. Mas isso não significa, meus irmãos, que seja ilimitada ou que não tenha consequências também. A paciência de Deus que se prolonga, digamos, dentro da longanimidade, tem consequências, também se esgota. Vejam o caso de Israel, e vejam a situação de Israel em que Deus foi muito paciente, mandou profetas, o povo não se arrependeu, Deus foi mandando mais profetas, foi chamando a atenção, foi sendo paciente com o povo, mas chegou a um ponto e disse, olha, acabou. Agora vem o cativeiro. Senhores, agora vem o cativeiro. E vejam, o cativeiro veio e aquele povo esteve no cativeiro durante quantos anos? De uma vez, 70 anos. A longanimidade de Deus tinha chegado ao fim. Agora, foi exatamente no tempo do cativeiro que aquele povo aprendeu que com Deus não se brinca. Com Deus não podemos, de modo nenhum, desafiar Deus como uma criança desafia os limites que o pai ou a mãe ou o professor na escola impõe. Com Deus nós não podemos, ainda que Deus seja paciente e longânimo, mas com Deus não podemos brincar. E Paulo está a dizer isso aqui no verso 4. Sim, minha irmã. Uhum. 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 Uns poucos. Daniel e os seus amigos. Sim, sim. Uhum, sim. Uhum. Muito bem, então vejam o final do verso 4, que é, digamos, a ênfase mais importante aqui. Nós podemos compreender e entender bem estes atributos de Deus, mas conduz ao arrependimento. Portanto, tudo isto conduz ao arrependimento. E reparem também, digamos, a palavra que abrange todas estas, riquezas. Deus é rico em benignidade, em paciência, em longanimidade. Não é? E tudo isso para quê? O que é que Deus deseja? Que haja arrependimento. Não é? Verso 5. Mas, e este mas, esta adversativa aqui, traz-nos de novo para aqueles que são o tal homem que julga, que pratica aquelas coisas. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente. O que é que significa impenitente? Sim, mas ímpio é uma palavra que abrange, digamos, tudo aquilo. Não, vamos então pela positiva. O que é uma pessoa penitente? O que é penitência? O que é penitência? Aceita a culpa, não é? Olha, alguém que vai à confissão na Igreja Católica. Para penitência vais rezar tantos Pai Nossos e tantos Ave Marias. Penitência. Então, eu me penitencio. Isso é o quê? Eu reconheço que sou culpado e que por isso mesmo há uma consequência. Há uma culpa. Claro que o sacerdote diz, olha, tu erraste e agora para castigo vais rezar. Eu nunca entendi isso. A reza é um castigo. Ele deveria dizer, no meu ponto de vista, tu erraste, agora vai e emenda.
O que tu fizeste errado, procura fazer certo agora. A reza nunca pode ser um castigo, meus irmãos. Mas é entendido assim. Era uma forma de levar as pessoas a, através daquela reza, de certo modo, pensarem. Mas papagueavam aquilo, saíam e estavam prontos a fazer o mesmo outra vez. Na semana seguinte lá estão. Por isso mesmo não foi penitência. Foi apenas o reconhecimento, mas que foi resolvido ali daquela forma. Não, penitência, meus irmãos, no sentido bíblico verdadeiro, é procurar mudar-se. E vejam que isto vem na sequência exatamente da palavra que está anterior, que conduz ao arrependimento. Ora bem, o que é arrependimento, já agora, eu já lhe dou a palavra, irmão. O que é arrependimento no sentido bíblico do Novo Testamento? Arrependimento vem da palavra, os irmãos já me têm ouvido isso muitas vezes, vem da palavra grega metanoia. Arrependimento é metanoia. Meta é a palavra que, digamos, é usada para mudança. Noia é a palavra para mente. Então, o que é isto? Mudança de mente. Mudança ou transformação do meu pensamento. E, meus irmãos, é tão simples quanto isto. Quando eu vou aí na estrada, num caminho, e vou com o pensamento, eu tenho que chegar à Câmara. Então eu saio aqui do templo, viro à direita e depois na avenida viro à direita outra vez. Será que eu vou chegar à Câmara? Não, eu chego lá mais abaixo, estou junto do mar e digo, eu enganei-me. Mas não importa, a Câmara há de ser por aqui. Mas alguém diz, não, mas a Câmara não está. Não importa, não está, mas devia estar. Nós às vezes somos um pouco assim. Não está, não é assim, mas devia ser. Porque tem que ser ao meu jeito. Meus irmãos, isto não é arrependimento, coisa nenhuma. É querer impor as coisas como elas não são. Arrependimento é eu chegar ali e dizer, espera lá, eu enganei-me. O caminho não é por aqui, eu volto para trás. E quando chego aqui, eu naturalmente vou na direção certa. Arrependimento é isso, é eu reconhecer, caramba, eu dei uns passos errados, fui na direção certa e agora preciso de mudar. E eu mudo sabendo que o caminho é outro e que é aquele que me leva exatamente onde eu quero ir, ou onde eu acho que é preciso ir. Arrependimento é isso. Então, reparem, este arrependimento gera depois a penitência. E a penitência tem a ver com o quê? Eu reconheço que estou errado e eu vou mudar. Vou mudar e, digamos, procurando fazer agora aquilo que é certo, aquilo que eu não fiz certo. E o que é que eu não fiz certo neste exemplo que eu dei? Eu saí daqui, virei à direita e passei à direita. A Câmara não é para ali. Eu reconheço isso. Então, por penitência, o que é que eu faço? Agora vou ter que fazer o caminho todo ao contrário. A minha penitência é o que eu perdi na caminhada, não é, meus irmãos? Essa é a minha penitência. Eu vou ter que aguentar com isso. Mas aguento para quê? Para acertar o passo. Penitência tem a ver com isso. Portanto, aquilo que está a dizer aqui é coração impenitente, é um coração que não se arrepende, que não muda, que não altera nada da sua vida, continua a fazer aquilo que é errado todos os dias. Não é? Então nós devemos ter um coração penitente que é... meus irmãos, há um salmo, um versículo num dos salmos, que os irmãos conhecem. Sonda-me, ó Deus, e prova meu ser, e vê se há em mim algum caminho errado. E guia-me no caminho ou na vereda certa. Prova, senhores, este sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho errado. O Senhor conhece. E quando o Senhor nos mostra esse caminho errado, o que é que nós fazemos? Senhor, eu concordo contigo, não é para aqui que eu devo ir. E eu mudo. E essa mudança, com as consequências que isso traz, é penitência. Eu estou-me a penitenciar, isto é, eu estou a reconhecer que errei e estou a ir para o caminho certo. Por causa de quê? Do tal arrependimento que é o quê? Mudança de mente, metanoia. Vamos voltar aqui ao texto, não é? Verso 5. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente,
entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Entesouras, os irmãos têm isso também aí, não é? Não tem nada a ver com tesoura. Tesoura de cortar, é isso mesmo, acumula, é o tesouro. Não é? Qual é o meu tesouro? O meu tesouro está onde? Está com quem? Está com o Senhor, não é? Entesouras ira para ti. Ou seja, aquilo que estás a acumular é ira sobre ira. Da parte de quem? Da parte de Deus, não é? E depois fala aí do dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Quando é que vai ser esse dia da ira? O dia da ira e o dia da revelação do juízo de Deus. Quando é que está marcado o juízo de Deus? Lá em Apocalipse capítulo 20, não é? Quando os livros se abrirem. Vai-se abrir o livro da vida, o livro das obras, e cada um de nós, diz a Escritura, vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Esse é o dia do juízo, é o dia da revelação. Da revelação em que sentido? É o dia em que cada um de nós fica a saber, com toda a certeza, se vai para a vida eterna ou para a morte eterna. Mas isso quer dizer que eu, então, vou até lá andar na escuridão em relação a este assunto? Nós não sabemos o que a Escritura diz acerca da vida futura. Uma pergunta. Quantos aqui têm a certeza, mas certeza absoluta, que se morrerem hoje, a sua alma vai para a eternidade com Deus? Quantos? Podem baixar. A nossa eternidade com Deus é assegurada, não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. A vida eterna foi conseguida para nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas esse sacrifício, que foi feito há 2000 anos, está lá. Mas eu preciso de me apropriar dele. Eu preciso de o tornar meu também. E quando eu faço isso, então quando eu recebo essa graça maravilhosa de Deus, então eu sei aquilo que a Escritura diz. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Diz lá em João capítulo 1, verso 12, não é? Então, eu sou feito filho de Deus. E onde é que o Filho de Deus vai estar na eternidade? Com Deus, não é? Ainda na quinta-feira nós tivemos aqui não foi uma discussão, mas foi uma conversa muito interessante entre aquele que é criatura de Deus e filho de Deus, não é? E eu não vou repetir aquilo que disse, mas o povo diz por aí, todos somos filhos de Deus. Coisa nenhuma. Todos somos criaturas de Deus que fomos criados, de certo modo, à imagem de Adão, não é? Aqueles que são filhos de Deus são somente aqueles que Deus declara como filhos. Não é filho quem quer, é filho quem Deus declara. Suponham que cada um de nós sai aqui da rua e aparece uma quantidade de crianças aí, chega junto de cada um de vós e diz, olha, eu quero ser teu filho. Ou então imagina isto, que seria pior, é só para descontrair um pouco. Os vários casais que estão aqui vão saindo e alguém que diz que chega junto do pai, diz assim, olha, eu sou teu filho. Agora imaginem a esposa a olhar, teu filho, onde é que o foste arranjar, não é? E ele diz, não, tu não és meu filho. Eu sou teu filho. Mas há filhos de adoção. Aqueles filhos que são adotados são para os pais como se fossem realmente filhos. Ao fim de um tempo, até são, digamos, iguais aos filhos naturais, aos filhos de Gênesis, não é? Porquê? E Deus faz isso connosco. Deus só tem um filho, Jesus. Filho unigênito, filho segundo a natureza de Deus. Mas depois tem milhões e milhões de filhos que ele adotou.
E são estes filhos que vão estar com o Senhor lá no céu, vida eterna. Bom, vamos ainda agora ao verso 6. E o verso 6 é muito interessante. Portanto, Deus que retribuirá a cada um segundo as suas obras. E eu aqui volto a afirmar, nós não somos salvos pelas nossas obras. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10, ele deixa isso muito claro. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem das obras, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então é dom de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou salvo pela graça de Deus. Já agora, como há pouco falámos em misericórdia, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, eu sou salvo. E sou salvo quando eu exerço a minha fé, aceitando Jesus como sendo o meu Salvador. Alguém que pagou na cruz do Calvário aquilo que era a penitência que me competia, por causa do meu pecado. Jesus Cristo morreu por mim. Ele salva-me, mas é um dom de Deus. Agora ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é? E também, meus irmãos, não se compra. Não há dinheiro no mundo que dê para comprar. Senão somente os ricos iriam para o céu. Não é? Jesus disse àquele jovem, é mais fácil um rico, um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil. O rico, por causa da sua riqueza, dos seus bens, acha que está tranquilo, que está seguro, que tem tudo nas mãos, nada lhe falta. Até pode comprar o bilhete para o céu, não é? Então ele retribui cada um segundo as suas obras. O que é isto, meus irmãos? É interessante, há pouco falámos que no dia do juízo também se abrirão livros, outros livros, que não é só o livro da vida. Vamos lá ver, não quero que alguém fique com dúvidas sobre isso. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, verso 11 em diante. Rapidinho, encontraram? E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Repete aqui. Verso 14. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, meus irmãos, temos aqui a referência a dois tipos de livros. Um que é especificado, o livro da vida. Este livro da vida é aquele que tem os nomes dos que são salvos. E é importante que o nosso nome esteja lá. Se não estiver, qual é a alternativa? Lançado no lago de fogo e enxofre. Mas depois abrem-se aqui outros livros, que não diz que são livros das obras, mas que aponta nesse sentido. Porque veja, no final do verso 12 diz que se foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E no final do verso 13 diz a mesma coisa. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, meus irmãos, que julgamento é este das obras? Eu creio, meus irmãos, que é o seguinte. Eu sou convertido, sou salvo, por causa disso o meu nome está escrito no livro da vida. Tenho a vida eterna com Deus. Mas também, desde que eu sou salvo, sobretudo, eu tenho as minhas obras. As minhas obras não são, ou não foram, necessárias nem suficientes para a minha salvação. Mas as minhas obras
decorrentes de Cristo estar na minha vida e da transformação que Ele opera, vão me acompanhar. E isto tem a ver com, digamos, um outro momento, quando Jesus diz, eu creio que foi o irmão Romualdo que até há pouco mencionou, pelos frutos os conhecereis. Então a questão é esta, não basta eu dizer, eu tenho fé, não basta eu dizer, eu sou crente. Tiago coloca as coisas nestes termos, mostra-me a tua fé. E mostra-me a tua fé como? Através de quê? Das obras. Então alguém pode dizer, eu sou crente, não há ninguém tão crente como eu cá tenho a minha fé, mas as suas obras são a negação dessa fé. Então as nossas obras devem ser o reflexo, devem demonstrar que eu tenho fé em Cristo e que por causa disso a minha vida é tão reta quanto possível. A minha vida é de um discípulo, de um seguidor de Jesus. E as nossas obras acompanham-nos, de certo modo, para comprovativo, não que Deus precise, mas de comprovativo de que nós realmente passamos por um processo de transformação e servimos ao Senhor. Quando eu sirvo ao Senhor na capacidade que o Senhor me dá, eu estou naturalmente a produzir obras. E essas obras vão nos acompanhar. E os irmãos perguntarão, mas pastor, ainda não explicou que efeito é que elas vão ter da eternidade. Eu creio que naquele dia do tribunal de Cristo, elas vão pesar neste sentido. Bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito colocarei. Os irmãos enquadram isto que eu estou a dizer. Tem a ver com aquela parábola dos talentos, não é? Que o Senhor deu 10 a um, 5 ao outro, 1 ao outro. E o que é que cada um fez? Procurou multiplicar. Então, meus irmãos, o Senhor deu-nos talentos, deu-nos dons, não confundir uma coisa com a outra. Deu-nos tempo, deu-nos a oportunidade de serviço. O que é que nós estamos a fazer com isso? Os irmãos sabem, quando nós falamos que Jesus é Senhor, tem que ser entendido como sendo o nosso dono. Deixa-me usar esta expressão. Ele é o meu dono. Eu pertenço a Jesus. E pertencendo a Jesus, como eu sou obediente, eu vou procurar fazer aquilo que Jesus me manda, certo? E o que é que Jesus manda fazer? Servir. Numa palavra é isso. E nesse serviço vêm então as boas obras. Às vezes pelo meio, uma má obra ou algum pontapé que nós damos. Não devíamos, mas ainda é a nossa natureza. São essas obras que nos vão acompanhar. Agora, meus irmãos, vejam isto, digamos, nestes termos. Tem aqui alguém que se converteu, foi batizado, veio regularmente aos domingos à igreja, mas não faz mais nada do que isso. Não testemunha, não contribui, não participa em nenhum ministério, vem, sentou, ficou. Tem aqui outro que passou pelo mesmo processo de conversão, foi batizado, não tem sequer grande instrução, mas com aquilo que tem serve ao Senhor, dando testemunho, procurando ser fiel ao Senhor em todas as coisas, tendo como grande preocupação levar outros a Cristo. Havendo alguma atividade na igreja, está pronto aí para servir. Meus irmãos, quando estes dois estiverem diante do Senhor, como é que os irmãos acham que Deus vai reagir? Ambos estão salvos, e estão salvos pela graça de Deus, não é pelas obras. Mas um vai dizer, olha, tu podias ter feito tanta coisa e não fizeste. Tu que não tinhas grandes possibilidades, trabalhaste, esforçaste, deste para a obra do Senhor. Então toma lá o teu galardão. Eu creio, meus irmãos, que juntamente com esse tempo do juízo é o momento do galardão. O galardão é um prémio. Eu creio que Deus vai premiar, vai distinguir aqueles que na sua obra se destacaram, aqueles que na sua obra se esforçaram.
E eu quero só deixar, no próximo domingo voltaremos a este texto, se Deus quiser, mas deixar isto, meus irmãos, eu sei que alguns têm limitações físicas, mesmo de saúde, mas aquilo que estiver nas suas mãos, ao seu alcance, não deixe de fazer. Mas toda a obra que o irmão ou a irmã fizer, faça em nome de Jesus e para a glória de Deus. Não para a glória dos homens, não para o pastor ver, mas para a glória de Deus. Tudo quanto vier à mão para fazer, para o Senhor faz. E faz com o coração alegre. O Senhor vai dar conta disso. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece os segredos dos homens, não é? E Ele recompensa também. Porque aquilo que eu tenho encontrado na Escritura é que Deus é um Deus que recompensa. Então, meus irmãos, vejam, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Quem ficar aqui e não for ao cafezinho pode ver essa passagem. Leiam e pensem bem.